O livro é este. Foi na Faculdade de Letras, foi o primeiro livro a ser solicitado como leitura obrigatória. Mas acredite, eu já li muitas vezes. Na verdade, Aristóteles trata da tragédia. Mas para entendermos a teoria dos gêneros literários, precisamos passar por aqui. Vamos? Enzo, roda a vinheta. Bom, e se tratando de coisa velha, vamos começar uma faxina, né? Eu aproveitei que eu encontrei um livro meio, coitadinho, paradinho na estante, não tinha sido colocado na caixa, e eu vou ensinar vocês a limparem os livros. Ai, Adriana, que mau gosto. Não, não é mau gosto, não. Eu aprendi a limpar os meus livros com uma bibliotecária, a bibliotecária do Colégio Sion, o meu primeiro emprego. Colégio Sion em São Paulo. Tereza, muito obrigada. Se não fosse por você, talvez eu tivesse livros com mais ácaros, mais amarelos e com mais necessidade de trocar. Essa aqui, eu tenho aqui a obra completa do Fernando Pessoa. Essa é a obra em prosa, aqui, Bernardo Soares, por exemplo. Essa é a obra poética, naquela coleção que eu falei, não compre, porque tudo que a gente coloca aqui, normalmente a página sai junto. Eu tiro bem devagarinho, às vezes nem é marcação que me interessa mais, mas eu deixo ali para não rasgar a página. Então, o que ela me ensinou? A poeira, se você passar um pano em cima dela, ela acaba entrando no meio das páginas. E é a poeira que amarela a página, que deixa o livro com cheiro, que acaba degradando o livro. Esse tipo de edição, eu posso reclamar dela, mas ela é costurada. Hoje em dia, a maioria das edições são coladas. A edição costurada, se você abrir um pouquinho mais, se por acaso você não tivesse tanto cuidado, ela se segura, é dura na queda. As edições coladas, você compra uma edição e de repente você ganha fascículos, porque quando você abre as coisas voam, que a edição colada realmente ela não suporta um mau cuidado, você tem que tomar muito cuidado mesmo, porque ela não aguenta, o que é diferente na edição costurada. Então tá aqui, ó, empoeirado, né, coitado. Você precisa dessas brochinhas aqui, que algumas pessoas usam para na cozinha, para pincel. Eu sei que existe pincel de silicone para passar gema, mas quando não tinha, eu me lembro da minha mãe passando a gema nas coisinhas que iam no forno com o pincelzinho. Então não tem risada de mim, tá? Mas aqui, um pincelzinho, que inclusive é com isso aqui que você deve limpar, com isso ou com aspirador de pó, é com isso que a gente tem que limpar teclado de computador, que é foco de malária, né? Ali é um Vesúvio de oxiuros, tá? O teclado do computador, porque tudo cai. Não vem me dizer que você não come uma bolachinha em cima do seu computador, que eu sei que você come. Então, limpa com um pincelzinho e de vez em quando dá uma aspirada. Tem gente que desmonta, eu só sei desmontar o cubo mágico, remontar e falar que foi eu que fiz. Mas eu não posso contar isso porque o Enzo tá ali, ele acha que foi eu que fiz mesmo. Então vamos ali. Aqui, ó. Vejam. Pegou o livro, né? Coloca aqui e simplesmente... Enzo, o que você jogou aqui que eu não vi? Eu não joguei nada. Não sei se pegou na câmera, mas saiu uma nuvem ali. Então, assim... Pois é, eu peço pra faxineira, que eu uso faxineira uma vez por semana, mas ela não tem vindo, porque tá impossível aqui, né? Nos espaços vazios, assim, a gente passa, no resto tem caixa, então, tá meio ruim. Mas eu peço para elas não limparem, porque se mudar de lugar, a gente não acha livro algum, né?
E também não adianta passar pano, tem que ser só um aspirador mais ou menos. E confesso, ó, limpar livro é uma vez por ano, né? Desse jeito que eu vou mostrar, porque demora muito. Você tem que pegar, primeiro você faz isso, e aí depois você abre, tira a capa, a primeira, e limpa. Não quebre o seu livro, não estrague o seu livro. Não, coitado, o livro, não chora. O dó do livro, meu Deus! Livros te levam ao universo da magia. Tá vendo? O Enzo deve estar pensando agora, ai, será que ela me derrubou no chão? Será que ela... Não vou dizer. Aqui, então, você limpa o livro aqui. E aí você vai para a última página, mesma coisa, tá? A última, tira lá a capa. Tira não, tá? Só abre a capa. E limpa aqui. Tá limpo. Aí você põe e pega o seguinte, tá? Deixa eu limpar mais um pouquinho. É assim que limpamos o livro. Essa é a obra em prosa. Ela é menos usada. Você vai ver que não vai ser a mesma coisa com a obra poética. O papelzinho vai... O papelzinho vai atrapalhar um pouco. Ó. Limpinho, limpinho, limpinho. O outro ali dava um foco de malária, né? Esse aqui... E um convite pra crise de bronquite. Limpinho, limpinho. Aí aqui a gente limpa, ó, mesma coisa, tá? É aqui, aí você abre e limpa. A gente encontra, né, as marcas do crime. Então é assim, tá? Só aproveitando o momento arqueológico e falar, tenha sempre um. Normalmente, ó, eu tenho um onde eu tenho computadora, eu tenho um no quarto, porque eu tenho um monte de livro no quarto. Onde tem livro, onde há livros, é bom sempre ter um desse. Quando você achar um que precisa de um banho, tá? Então é isso. Aqui tem um outro menorzinho, tá? E às vezes eu tenho um maiorzinho, tá? Normalmente eu tenho 2 ou 3 esparramados por aí. Então, primeiro, esse foi o momento arqueológico, por quê? Porque estamos viajando para a Grécia. Aristóteles, quem era esse fulano? Bom, temos 3 grandes filósofos de quem a gente fala nesse período da escola de Atenas. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não escreveu uma linha, nada. Quem escreveu sobre o que Sócrates falava foi Platão, né? São os diálogos socráticos. Há quem duvide da existência, não sei o quê, até há. Mas muitas vezes a gente vê na obra de outros filósofos do período citações sobre um ou outro filósofo de quem as pessoas levantam dúvidas e tal. Então, sem teoria da conspiração, tá? Acreditamos que esses filósofos existiram. Não é que eu levanto, eu acho mais difícil Homero ter existido do que esses filósofos. Por que eu digo isso a você? Pensa no tamanho da Odisseia, pensa no tamanho da Ilíada. Existe uma teoria que fala dos poetas homéridas, que são poetas que escrevem com o mesmo estilo, e aí sim, esse grupo de poetas, né, essas pessoas, teriam escrito a epopeia, as 2 epopeias. Porque não dá para conceber um indivíduo naquela época ter escrito texto de tamanho vulto. As pessoas atribuem a Homero, mas na academia fala-se dos poetas homéridas porque há mais sentido. Isso eu aprendi na aula de literatura grega, que era em português, tá? Sem nada de língua quase que nenhuma, então não sei nada de grego. Mas eu me lembro dessa conversa assim, e dos professores comentando essa teoria. Mas sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, há muito conhecimento em volta do que esses filósofos teriam discutido, levantado e ensinado, né? Sócrates foi o cara que bebeu cicuta, sim. Embora ele tenha se defendido de uma acusação e tenha sido condenado, ele aceitou a condenação, foi lá e tomou o veneno. Então, assim, há coisas que realmente aconteceram e nós sabemos porque há registros disso, mesmo que não tenham sido... o cara não escreveu, vou morrer amanhã. Não, ele não escreveu nada, na verdade. Outros escreveram por ele. Quem foi o Aristóteles? O Platão a gente sabe bem do mito da caverna, a gente sabe
do que ele pensava sobre a República, né? A República, o Banquete, Crátilo foram obras bastante conhecidas, são obras bastante conhecidas dele. Aristóteles foi preceptor de Alexandre o Grande, tá? Então ele não era pouca coisa, não. Foi o professor particular do cara que simplesmente fez um império, né? Então a gente tem que considerar isso também. E enquanto o Platão fez a academia, a ideia, o que hoje chamamos de academia na universidade, o conceito de academia de estudos compartilhados veio do Platão. Quando teve uma treta, né, entre Platão e Aristóteles fundou o Liceu. Então, essa coisa do seminário, da semente, do semear, do dividir conhecimento, vem desse momento da filosofia. O que acontece aqui com relação à poética, né? Que eu falei que é um livrinho, mas é um livrinho precioso. Havia no teatro, né, do que era a manifestação artística popular, as pessoas iam assistir ao teatro. Havia a tragédia e havia a comédia. O Aristóteles teria escrito 2 tratados, este sobre a tragédia e teria escrito a comédia, que se perdeu. Como sabemos que a comédia efetivamente existiu? A comédia é citada por outros autores da época, por outros pensadores, historiadores, filósofos. A comédia, ela é citada nesta obra, O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Umberto Eco é escritor, mas lembre-se de que antes de ser escritor, ele era linguista. E aqui, vou falar um tiquinho da história, tá? Uma coisica de nada. Esse é um livro policial, muito cheio de muitas outras coisas também, muito recheado. Havia 2 bibliotecas nesse mosteiro. Uma biblioteca oficial, com os monges copistas e tal, e uma biblioteca secreta. Os monges que iam a essa biblioteca secreta e liam um determinado livro X, eram aqueles que apareciam mortos. E normalmente eles estavam perto da água, em algum lugar onde houvesse algum líquido, poderia até ser sangue, por exemplo, sangue que foi separado do porco para fazer chouriço, alguma coisa assim, algum líquido. E as pontas dos dedos estavam escuras, a língua também. Isso é característica de envenenamento, a sede e essa coisa, né, da ponta do dedo escura. Por que uma biblioteca escondida em um mosteiro? Por que você vai esconder o conhecimento? O conhecimento não é poder? A gente já conversou sobre... Tem um cara aqui no Fala aí, Adri, que eu conversei com vocês sobre a questão de deter a norma culta é ser dono do conhecimento. Deter o conhecimento, qualquer conhecimento, é ter poder sobre aquele que não detém o conhecimento. Essa biblioteca escondida, os monges que, acompanhando o filme, a gente via que morriam, quando eles liam um determinado livro, né, que eles, eu acho nojento isso, mas tem gente que lambe o dedo para passar a página, né? Então, quando eles faziam isso e riam sobre o que eles liam, eles tinham uma atitude execrada pela Igreja Católica daquele momento mais fechado da Idade Média, que era o riso. Quando a pessoa se liberta das amarras, das censuras, quaisquer que sejam, e ri, na verdade, essa pessoa está livre para muitas outras coisas e empoderada. Depois, quando vocês lerem O Nome da Rosa, pensem nessas manchas, pensem no envenenamento e pensem nesse livro que incitava o riso e que vai ser execrado por um monge mais velho, mais sábio, cego, né? Parece que ele vê longe, mas o que ele vê é limitado.
que faz um discurso enorme contra o riso, porque o riso é como se fosse uma coisa do demônio e não de Deus. Não se pode rir. Existe toda uma história de que a comédia teria sido desviada para a parte secreta da Biblioteca do Vaticano. Ah, existe uma parte secreta? Reza a lenda que sim. Tá? Que a Biblioteca do Vaticano é enorme e existe uma parte secreta onde há livros que, no passar dos tempos, por determinados motivos, foram sumidos. E a comédia do Aristóteles, que existe. Por que existe? Porque está citada em outros autores. E por quê? Porque o Aristóteles faria um tratado sobre a tragédia e não faria um tratado sobre a comédia. Naquele tempo, a comédia não era um gênero menor. Hoje, talvez um crítico olhe e fale, não, as tragédias gregas traziam a catarse. Catarse é você expulsar, é purgar as emoções. Então, é você se identificar com o herói da tragédia e na identificação você sentir, chorar, expulsar as emoções. Isso é a catarse. Né? Então, isso estaria presente na tragédia. A comédia também traz catarse, mas por outro caminho. Por que ele escreveria apenas sobre a tragédia? Deu pregui? Não. Não, num cara como Aristóteles. A gente tem pregui, o Aristóteles não. Então a comédia teria desaparecido, né, tempos depois. Ficamos apenas com a tragédia. Umberto Eco, nesse caso, e pela leitura da obra, ele nos induz a pensar na comédia. Tá? Ele não faz afirmações sobre a comédia, mas dá um tempero, tá, no Nome da Rosa, com certeza. Bem, por que eu escolhi aqui que conversássemos sobre a poética que trata da tragédia? Porque é um trecho que todo estudante que entra no curso de letras e vai começar a estudar literatura precisa conhecer, que são os gêneros. Eu conversei um pouquinho com vocês no Literatiratema, que falava dos textos narrativos, vai ter um cardzinho aqui, e também no Literatiratema, que falava de poesia e poema. Também vai ter o cardzinho aqui, tá? Então eu dividi em dois e agora a gente vai retomar um pouco desses assuntos. Na teoria dos gêneros do Aristóteles, ele vai falar de 3 aspectos e um deles é novidade para nós e virá como leitura no canal e também estará nos vestibulares. O primeiro gênero não está em categorias, tá, de importância. É só como ele elenca na obra. É o gênero lírico. Ah, lirismo não é sentimento, Adriana? Exato. Então, como ele define? O gênero lírico é aquele que centra-se no eu. No eu, no sentido de que ele carrega subjetividade. Por isso que o espaço primeiro do gênero lírico é o poema lírico. Principalmente no momento em que quase não se escrevia prosa. Eu falei dos monges copistas, né? Ali na biblioteca do Nome da Rosa. Você não tem imprensa aqui. Então os caras escrevem tudo no braço. Aí vem o outro e copia no braço. Imagina a Bíblia, quanto tempo levava para ser copiada. Copia no braço. Tá? E copiando os versos, você tem ritmo, você tem rima, você tem métrica, você tem elementos que fazem com que a cópia fique mais fluida e as cópias vão acontecer de forma mais rápida. Assim, o primeiro gênero, que é o gênero lírico, aquele que centra-se no eu, traz sentimentalismo, traz subjetividade, tem seu espaço principal no poema. A gente sabe que tem prosa com lirismo, mas naquele momento, pela própria condição de como reproduzir isso, aparece mais no poema. O segundo gênero é o épico, que é o gênero da história, é o gênero do enredo. Só que a gente chama de épico porque, e também isso vai ter um reforço na época do classicismo, quando estão se formando os estados nacionais. O feudalismo acabou
e os países estão começando a se formar. Quando eu penso no épico, eu penso sempre na construção de um herói e na história de um povo. O gênero épico, então, ele também vai ser escrito em versos. Só que o verso do épico, ele não está centrado no eu. Ele está centrado no relato dessa história de um povo que se forma. Para você formar uma nação, você precisa de uma nação que acredite em si mesma. Então você tem que insuflar essa nação. E isso se facilita quando você tem um herói. As armas e os varões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Isso é o começo dos Lusíadas. Imagina alguém falando isso e as pessoas ouvindo e falando, os portugueses, nós portugueses somos os caras. As armas, os exércitos e os barões e os nobres assinalados, os escolhidos. Essa ideia de ser escolhido é muito forte para quem quer ter um herói, no caso dos Lusíadas será o Vasco da Gama, e quer fortalecer a imagem da nação, no caso os portugueses, que foram os primeiros a ganhar o mar. Isso vai estar no livro Mensagem, que teremos lá: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães rezaram, quantos filhos em vão choraram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. O mar português, que é o nome desse poema, está lá na sua lista da FUVEST. Entendendo esse momento dos Lusíadas, essa construção do herói, essa ideia de contar a história de um povo, a gente entende por que existe o épico. Por que existia o épico lá no Homero, na Grécia e tal? É sempre hora de fortalecer a história de um povo. Só que com a modernidade, passado aquele momento lá dos Estados modernos, a gente vai ter possibilidades técnicas, imprensa e tal, de construir narrativas, histórias. E aí o épico vai passar a se chamar gênero narrativo e ele vai ser centrado na figura do narrador. O narrador é o que conta a história, não está mais centrado no eu, da subjetividade. O narrador, mesmo que seja um narrador em primeira pessoa, ele é o outro. Ele não é o autor, ele é o outro que vai contar a história para que outros a ouçam ou a leiam. Então o gênero épico teve o seu momento, passou a ser narrativo, porque agora conta uma história e tem esse olhar sobre aquele que conta, o narrador. Agora, qual é a novidade? A novidade é por causa desse livrinho aqui, O Marinheiro, que está lá na lista da Unicamp. Nós temos aqui o gênero dramático. O gênero dramático, ele se centra na ação. Então, a gente viu do eu, que é o lírico, a gente viu do outro, que é o narrativo, e a gente viu o dramático, que está distante desses dois, que está na ação em si. Um erro enorme é dizer que no teatro tem narrador. Não tem. Ah, Adriana, mas eu já fui no teatro e tinha lá uma voz. Essa voz é também um elemento, uma voz. Mas narrador existe em texto narrativo. No teatro, gênero dramático, o que existe é a ação que está acontecendo. A voz participa da ação, se ela existir. Adriana, mas eu li um texto, vamos lá para um que todo mundo conhece, que é o Alto da Compadecida. Ei, vê aí se tá cabendo direitinho. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. A gente tem rubricas. O que é a rubrica? A rubrica é um comentário do autor que indica de onde a personagem vai sair para entrar, que sugere a roupa, o tom de voz, mas tudo que existe de rubrica do autor para o texto são sugestões.
o diretor, ele adapta do jeito que ele quiser. Ele não é obrigado a seguir as sugestões. Tanto que a gente vê a adaptação da peça de fulano de tal. Peça de fulano de tal com adaptação não sei o quê. Porque muitas vezes o autor, perdão, o diretor e o grupo não tem condições de seguir as orientações. Vide teatro de rua. As pessoas às vezes pegam uma peça que foi pensada para ser montada no espaço teatro e montam na rua. Então elas não têm como carregar cenário, não tem sonoplastia, não tem iluminação, não tem nada. São elas. Elas, com o jeito que elas conseguem de figurino, de maquiagem, são elas. Então, nessa montagem, não tem como elas seguirem orientação. Ótimo, é a adaptação do grupo. O que não se pode é perder a oportunidade da arte. Olha aqui, por exemplo, nessa peça, no Alto da Compadecida, não vemos isso na adaptação que foi feita para o filme, nem na adaptação que foi feita para a série da TV Globo. Os Trapalhões, lá como Som, Zacarias e tal, fizeram uma adaptação seguindo certinho o roteiro do Ariano Suassuna. Tem um palhaço, que seria a voz do autor da peça. Ao escrever essa peça, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o autor, quem está falando aqui, é o palhaço. Ele faz uma referência ao autor, tá? Mas é o palhaço. Nesse momento, personagem dessa história. Quis ser representado por um palhaço. Opa, ele mesmo. Para indicar que sabe, mais do que ninguém, que sua alma é um velho catre, cheio de insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, porque acredita que esse povo sofre, é um povo salvo e tem direito a certas intimidades. Depois, mais lá para o final, quando a gente está lá no juízo com a Compadecida, o João Grilo canta lá uns versinhos sem pé nem cabeça, né? A vaca dá leite quando quer, não sei o que, para chamar a Compadecida. O diabo até diz: a senhora vem e vai dar bola para esse mal educado. E a Compadecida diz que ele não é mal educado, ele é uma pessoa do povo. Isso começa lá na falinha do palhaço, que é uma representação do autor como se fosse uma rubrica. Bem, então, segundo Aristóteles, o gênero dramático, que é esse gênero do teatro, ele se representa na ação. Cuidado! Uma vez eu vi uma pessoa falando: eu não leio teatro porque isso aqui é apenas um roteiro. Eu só assisto porque os outros elementos estão na montagem. Eu concordo que os elementos da montagem vão encorpar a apresentação. Quais são os elementos da montagem? A luz, o figurino, o som, tudo aquilo que você tem no ambiente do teatro. Porém, ler teatro é uma delícia. Se você tem alguém, um filho, ou sei lá, um parente, um amigo que não gosta de ler, sugira uma leitura de peça de teatro. A pessoa vai dar risada, principalmente se for um alto, uma peça mais popular, um cordel e tal. É uma leitura que, na ausência do narrador, ela flui muito rápido. E aí a pessoa acaba gostando de ler e vai ler outras coisas depois. Então, ler teatro é muito bacana. Permite que você, na sua cabeça, elabore esses outros elementos que realmente, quando você assiste, eles estarão ali. Mas quando você assiste aqui, eles estarão aqui. E não há nada mais criativo que você mesmo. Aristóteles, então, nos deixou essa obra maravilhosa que é a Poética, que nos mostra não só a força da tragédia, que é essa coisa da catarse, mas fala dessa teoria dos gêneros que nós veremos quando trabalharmos com as obras de vestibular que já estão se avizinhando por aí. Ok?
deixem suas dúvidas, vamos conversando, comente, compartilhe, dê seu like, inscreva-se, ative o sininho e... Acho que já foi. Então não. Mandem de beijos, eu adoro, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até o próximo Inteira Tira Teima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.